Quarta falsa devoção: os devotos presunçosos. Artigo 97. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, injustiça e outros males. Ou seja, que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, que não serão condenados porque recitam seu terço, jejumam aos sábados, pertence à confraria do Santo Rosário e do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa, capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso, e que não os criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que uma boa meia-culpa, à hora da morte, basta. E mais a mais, que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam, e cuja honra dizem todos os dias irrepreensivelmente as orações de 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai, que recitam mesmo uma vez ou outra o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, e assim vai, para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira. Relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de em vida terem feito alguma oração ou prática de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus, na hora da morte, a contrição e o perdão de seus pecados. E se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica. Pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando, pelos pecados, se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e a injuriar seu próprio divino Filho. Quem ousaria pensar numa coisa destas? Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e a mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que, para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo, ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal, mas é preciso, ao menos, e preste atenção no que vou dizer, em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras
na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado. Repito, essas devoções, confrarias, terços, deve ser feito. Jejum deve ser feito. Deve ser violência contra si mesmo, fazer penitência para não cair no mesmo pecado. Deve ter firme propósito em não pecar mais. Porque não se pode se usar dessas devoções e viver tranquilamente no pecado, sem querer e sem procurar uma mudança de vida, uma mudança de hábito. É isso que São Luís quer nos explicar aqui. De vencer seus maus hábitos. Vou repetir aqui. A graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho. Então, eu vou repetir. Não devemos continuar calmamente no estado de pecado. Devemos ter uma reação, procurar a confissão e um propósito firme de mudar de vida. Se for pecados de maus hábitos de pensamentos, de acordo com a ideologia do mundo, temos que ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Devemos respeitar o exemplo de Jesus Cristo e dos santos e das máximas do Santo Evangelho, ou seja, todos os conselhos evangélicos que Jesus nos dá, nós temos que ouvir. Mandamentos, sacramentos. Mais para frente farei outros fatinhos do canal, continuando essa mesma sequência, essas 7 devoções. Vou entrar então na parte que ele fala das devoções verdadeiras, que uma se contrapôs à outra. E assim eu vou explicando parte a parte. Então vocês podem me acompanhar, todo dia eu vou colocar isso daqui, até acabar esse pedaço pelo menos. E aí vocês vão acompanhando o raciocínio. Não adianta só ver uma parte do canal, o primeiro que eu fiz agora, o segundo, esse é o quarto. Então nós temos que acompanhar todos os capítulos para poder entender bem como são as falsas devoções. Eu estou evitando explicar um pouco sobre cada um, porque ficaria muito longo, certo? Mas a todos eu desejo um Salve Maria, que Nossa Senhora abençoe, e não deixem de rezar o rosário, nem de receber o escapulário. Ele acaba de dizer que façam isto. O que não pode fazer é querer ter um escapulário como amuleto, ou rezar um texto, ou colocar um texto no quarto ou no carro e achar que já está salvo. Não. Você tem que rezar, mas você tem que ter uma violência contra os seus próprios instintos que levam ao pecado. Tem que se dominar. E tem que fazer um firme propósito e viver na graça de Deus, de mudança e conversão de vida. Um sincero propósito. É isso que São Luís fala que Jesus quer de nós. Tá bem? Que Nossa Senhora abençoe a todos e até o próximo capítulo. Salve Maria!